Bom, hoje nós vamos falar de conflitos em três níveis, né? Obviamente, o mais tranquilo, que é o conflito futebolístico. Afinal de contas, nós temos um Mundial Interclubes aí, primeira Copa do Mundo, na verdade, né? Um formato novo, pela primeira vez. Vamos falar do conflito Israel-Irã, esse sim, um conflito muito ruim, né? Perigoso. Guerra é sempre a última opção, ainda que às vezes seja necessário por ocasião de um objetivo maior, né? A meu ver, parece ser esse o caso, a gente vai falar disso. Mas o primeiro conflito foi um tema que eu sugeri aqui, que eu não sei se vocês concordam ou não. É, eu vejo assim, o meu pai com 40 anos, eu achava ele um velho. E hoje um camarada de 30 a gente trata quase como se fosse um pós-adolescente, né? E o que que isso para mim ilustra? Eu queria a opinião da Nora e por fim eu vou deixar a opinião do Marcelo, se a gente conseguir pegar o Vitor a tempo, a opinião dele também. O Marcelo tem um belo lugar de fala, né, Xará? Quantos filhos são? 7. Né? 7 filhos. Então, o cara que tem 7 filhos, ele praticamente é um PhD em convívio de gerações distintas. Mas eu tenho uma sensação, e aí eu não sei se vocês concordam ou não, eu acho que a gente vive o maior gap geracional, o maior conflito geracional da história da humanidade. Posso estar enganado. Eu acho que as diferenças entre os nossos antepassados e os seus imediatos sucessores nunca foi tão grande como agora. Eu quero crer que talvez pelo fato da gente ser a geração que nasceu analógica e está morrendo digital, né? A gente viveu um pouco da vida dos nossos pais e avós com as dificuldades que eles enfrentavam, né? Imagina, os nossos avós, muito provavelmente, para beber água, alguns deles tinham que carregar um balde no poço, né? Não tinham geladeira, colocava comida mais perecível debaixo da pia, que era o lugar mais fresco. E a gente hoje, você tem o mundo na sua palma da mão, né? Você compra uma passagem aérea, faz compras de supermercado, enfim, até o poder público cada vez se informatizando mais, transfere um veículo, tudo digital. Antigamente você tinha que ir lá no cartório, reconhecer firma presencialmente, hoje tem assinatura eletrônica. Nora, você tem essa sensação também? E hoje o que que eu percebo, né? Convivo com alguns jovens. Então, por exemplo, antes a gente assumia responsabilidades grandes, como por exemplo a paternidade, né? Você foi pai com quantos anos, Xará? 25. Eu fui pai com 22. Então, antes a gente era pai muito antes, assumia responsabilidades muito antes. As nossas relações elas eram mais longevas, né? Hoje parece tudo mais fluido, né? As pessoas estão tendo filhos cada vez mais, as que decidem por ter filhos, né? Cada vez de maneira mais tardia. As relações de trabalho, por exemplo, não são tão fluidas assim. Antigamente a gente ficava anos e anos nas empresas, né? Assim, eu trabalhei 13 anos no lugar, 12 no outro, quando nunca, às vezes quando não, um mesmo emprego. E hoje é muito diferente, né? Soube de um caso, vamos dizer assim, né, de que o rapaz deixou de trabalhar na empresa porque um dia apareceu lá com o cabelo colorido, os amigos brincaram com ele e ele disse assim: eu não vou ficar num lugar onde não respeitam a minha forma de expressar. Imagina só pedir demissão de um emprego por conta disso, né? Eu, por exemplo, que fui auxiliar de pregão na bolsa, pô, bullying é sacanagem. Eu é que sei o que eu passei lá nos meus primeiros meses de mercado. Você vê também, Nora, você acha também que essa geração que a gente convive hoje, os mais jovens, nós temos esse maior gap geracional da história? Eu acho, e falando em bullying profissional, eu me livrei por pouco, tá? Mas uma clássica nos jornais, mas me livrei por pouco porque eu acho que eu entrei, no bolo que eu entrei, éramos muitos, então eles pegaram outra alma para Cristo. Mas a mais clássica era você mandar pegar o Foquinha, né? O jornalista principiante, mandar buscar uma calandra. Tá? A calandra é uma das máquinas de impressão, mas é um troço assim gigantesco, tá? Pesa algumas toneladas, sabe? Alguma coisa assim. Então, assim, era mandar buscar a calandra. É, na E minha o cara época, falava assim, na minha época no sim, banco era chave de fechar balanço. então, mesma coisa. Então, assim, esse bullying, isso daí acho que é batismo, tudo. Não, eu sofri um bullying, sim. Quando eu estava na política no Estadão, mas aí era foca toda a vida, foi meu primeiro emprego na imprensa diária. O editor era muito engraçado, é engraçado, né? Engraçado, ele era muito duro. Depois eu descobri que ele era engraçado.
E aí ele pegou todos os focas e falou: Olha, morreu um repórter daqui, não sei o quê, tudo. Amanhã, todo mundo aqui na igreja do Largo do Limão, às 7 horas da manhã. Aí eu, muito sem noção do perigo, virei para ele e falei: Os hereges também? Aí ele me mandou plantar coquinho e viramos assim quase amigos, né? Mas assim, foi um pouco falta de noção da minha parte. Mas enfim, voltando na história das gerações, eu acho que tem muita, muita diferença, tá? Minha mãe falava que ela era de uma geração que na hora de servir o frango, os pais escolhiam primeiro. Então, ela, como filha, né, e os irmãos ficavam com a parte que os pais e os avós não queriam. Quando ela teve filhos, já era o contrário, era a prioridade eram as crianças. Então, minha mãe disse que ela sempre comeu um pedaço de frango que ela não queria, porque o que ela queria era sempre pego por alguém antes. Então, que ela era de uma geração intermediária, né, que não conseguia comer o pedaço de frango que queria, tá? Óbvio que isso é uma alegoria, né? Porque bastava comprar dois frangos, né? Então, mas tudo bem. Enfim, mas eu acho que é um pouco isso, sim. E hoje o que eu vejo é que tem muita, muita, muita diferença. Mas na minha percepção, é mais na área de responsabilidade, de atitude, de comportamento, seja no trabalho ou seja mesmo na família. Ah, quando eu era pequena, assim, para mim era natural, assim, mesmo adolescente, eu era convidada para uma festa, assim, era ligar para o anfitrião no dia seguinte e agradecer, elogiar a festa, tudo mais. Hoje, nem presente de casamento você recebe agradecimento. Isso de pessoas, assim, íntimas, né? Então, assim, não sei, eu acho que um pouco assim de boas maneiras, de atitude, de coisas assim, eu acho que eu sinto falta. Eu acho que isso é muito Você bem-vindo. acha que E me você acha admira quando eu que vejo alguém que faz isso. você acha que as relações ficaram mais impessoais? Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a internet? Eu acho que ficaram um pouco mais egoístas, sabe? Assim, tipo assim, não, mas por que que eu vou agradecer, sabe? Assim, não, a pessoa já veio aqui, pronto, eu convidei, pronto, já tá bom, tá de bom tamanho, entendeu? Então, eu acho que não passa sim, passa pela falta de boas maneiras, porque ninguém explicou para essa criatura que é de bom tom você agradecer um convite, né? Mas eu acho que é um pouco de egoísmo, de achar, não, eu não preciso. Mesma forma que você falou do cara que pediu demissão porque, não aceitaram a cor do meu cabelo. É puro egoísmo. Ô Xará, eu lembro que aos 14 anos eu tive uma conversa com os meus pais, que para eles foi muito doída, e que eu disse para eles o seguinte: olha, até pouco tempo atrás vocês eram o meu mundo, porque eu estava muito preso ao círculo familiar por conta da idade, né? Na medida que você vai amadurecendo, ganhando idade, você vai ganhando autonomia, né? Passa a poder ir nas festinhas, viajar com os amigos e tal. E a certa altura eu disse, meu pai, meu, agora vocês não são mais o meu mundo, vocês fazem parte do meu mundo. Isso foi uma tragédia na família e tal. Você acha que o mundo invadiu as casas, né, com a internet por conta disso? Essa geração ela está muito mais exposta a influências externas à família, e daí a gente ter esse gap geracional. Se é que você concorda que exista, ou talvez seja uma conversa de velho, né? E muito provavelmente meu pai deve talvez achasse a mesma coisa, o meu avô, ainda que eu acho que não. É porque eu acho que realmente, assim, né, tem uma coisa, assim, tem um amadurecimento tardio. Tem eu vejo uma diferença muito maior entre eu e a geração dos meus filhos do que entre eu e a geração dos meus pais. É a impressão minha, você de nós é o PhD, né? Você tem um convívio aí, 7 filhos não é brincadeira. O que que você acha, Xará? É conversa de velho isso ou realmente procede? Então, a gente não tem como saber porque a gente não sentiu esse gap na pele dos nossos pais, né? Então, é difícil, a gente teria que se colocar no sapato deles para entender qual foi o que eles sentiram em termos de gap geracional. A gente sente em relação aos jovens, né? Eu tendo a achar que toda geração tem gap.
Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da tecnologia e tal. Eu tenho metade dos meus filhos são millennial, metade geração Z, né? Então, você vê claramente uma diferença, Sim, né, entre quem cresceu com TV, televisão e quem cresceu com com a internet. internet. Os dois eram um problema, né? Antes do advento da internet, a televisão era o grande satã da juventude, né? Os pais tinham um cuidado O que que vai gigante, ver na né, com aquilo televisão, né? que vai ver na televisão, Aquela né? discussão entre Então, censura e classificação etária, né? lá em casa era TV Cultura, a gente cuidava disso, e tal. Porque não tinha essa preocupação com a internet ainda. Sim. Então, a geração millennium, ela não teve. Quando você fala assim, não, o mundo entrou via internet, na verdade, o mundo já entrava antes via televisão. Porque a TV era babá, né? O pai e a mãe precisavam fazer as coisas, precisavam trabalhar, tal. Para não encher o saco, fica aí assistindo TV. E aí a TV, putz, passava tudo, né? Você não tinha muito controle do que as crianças viam. Então, esse problema só atualizou a tecnologia, porque ele já existia antes. É, talvez na geração dos nossos pais, ou avós, na verdade era o rádio, e tal, o problema fosse menor, né? Porque afinal é menos sensorial, né? Mas enfim, tinha pornografia, por exemplo, né? Que hoje está muito à mão. Pô, A nossa para geração, conseguir aquela revistinha sueca, hein, Xará? então, pois é, mas você conseguia, É. né? Você não tinha problema com isso. Você tinha, nunca foi uma barreira, né? Isso nunca foi. Então, é aquela coisa. Eu acho que atualiza a tecnologia, os problemas continuam os mesmos. Eu estava lendo outro dia uma entrevista bem interessante sobre essa questão da proibição de celular nas escolas, e tal. E a pessoa dizendo assim, olha, eu não me lembro quem. As pessoas estão muito preocupadas e com razão, né, com o vício, né, nos celulares, e tal, e que isso atrapalha o aprendizado. Mas, na verdade, o que os pais, né, e tem muito esse debate, né, porque tem pai que não gosta disso porque, afinal, fica sem contato com o filho na escola. Quando assim, a vida inteira eu não tive contato com os meus filhos na escola, né, via celular. Mas, enfim, É, hoje tem essa eu sou preocupação, da. eu não, Hein, Xará? E eu sou daquela, né? Merda quando acontece, você não precisa nem ir atrás, ela vem bater na você tua não precisa, porta. não precisa, a coisa vem atrás de você. É, que, na verdade, os pais, eles confiam, eles deixam largados os filhos com os celulares, mas tomam todo o cuidado do mundo no mundo físico. Então, o filho não pode ir sozinho a lugar nenhum. Filhos já grandes, crescidos, não sabem tomar uma condução, Nossa, né? isso Não é muito sabem andar louco. sozinho na rua. Então, existe um receio muito grande com relação ao mundo físico, aquilo que de fato pode fisicamente machucar as pessoas, mas deixa largado o celular na mão dos filhos Que não é quando menos aquele mundo perigoso, dos. né? Exato, exatamente. Não é um. Então, os filhos, mesmo já crescidos, né, ficam não perdidos, mas condicionados, né, pelo mundo do celular, da internet, e não sabem lidar com o mundo físico, o mundo do dia a dia, né? Então isso é louco, né? E é É, muito geração Z isso. e Uhum. você falou uma coisa, Eu acho. Fala. desculpa. Não, eu ia comentar que eu vi um. Não era bem um documentário, nem um reality, eu não sei nem como classificar aquilo, mas era o cara entrava em contato com os pais e, com autorização dos pais, assediava os adolescentes, marcava encontros, ia nesses encontros com um furgão no qual estavam os pais e supostamente e dava um salve e sequestrava o jovem.
E quando Uhum. tacava ele dentro do furgão, tava o pai e a mãe lá Tava os esperando. Falava, pais. que loucura é essa de você É, marcar um encontro com alguém que você nem conhece, ou que podia ter acontecido com você, né? Que é, corrobora o que você está falando, né? Tem uma É isso. preocupação com o mundo físico, que aqui no Brasil também, né? Eu acho que nenhum lugar no mundo, nem os países em guerra, pai enterra filho que nem no Brasil, né? Acho que nem nos países em guerra, que é uma subversão da natureza. Uma coisa assim, uma dor que eu não consigo imaginar, a dor de perder um filho, porque é uma subversão da natureza. E realmente você falou uma coisa certa, mas eu confesso a você, e acho que você foi preciso aí no que você disse, de que talvez a gente precisasse ter aqui uma geração anterior e uma posterior para conseguir fazer essa conversa. Se é que seria possível ter uma conversa, né, dos nossos pais, É. da gente, dos nossos filhos, para entender essa diferença. Mas se eu fosse apostar, Xará, eu acho que o gap dessa nossa geração, talvez por conta da tecnologia, aumentou muito. Eu acho uma distância absurdamente grande, assim, e vejo uma diferença comportamental maior da geração atual com a gente, né? Quando eu digo geração atual, eu estou falando de 25 a 35 anos, e no nosso caso, eu estou falando de 55 a 65 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? Eu percebo Não, e tem uma diferença que para mim não cabe na cabeça, mas é assim que funciona hoje. Duas filhas minhas e uma sobrinha conheceram os maridos na internet. Isso é uma coisa que É impressionante. é impressionante. Meu filho, o mais velho, namora uma moça que eu adoro, por sinal, a Juju, que ele conheceu na internet, né? Eu e a Thelma, de certa maneira, nos conhecemos, se não na internet, mas nos reencontramos por conta da internet, porque a gente tem uma diferença de 13 anos de idade, moramos no mesmo condomínio, certa ocasião eu escrevi sobre meu pai, né? E ela se lembrava do meu pai, criancinha, porque meu pai brincava com todas as crianças, o seu Alfredo, o seu Fefeu era adorado, ele tinha uma brincadeirinha com cada um, ô meu general, ô meu capitão, vai para a escola para estudar, para comer lanche e tal. E certa ocasião, a gente fazendo parte de um mesmo grupo do condomínio em que morávamos, ela comentou com esse seu pai e tal, e a gente começou a conversar e despertamos afinidade, e o resto é história, meu amor, né? Então realmente é muito louco isso. Fala, Nora, você ia complementar. não, só um comentário esse daí de tecnologia. Eu tenho um casal de sobrinhos caçulas, ela tem 5 anos, ele tem 7. E eu estava conversando com eles, assim, é uma longa história, mas enfim. E eu estava explicando para eles que eu não conseguia controlar o esconderijo que nós temos aqui em casa e que assim eu estava preocupada porque a luz se acendia, se apagava, não sei o que e tudo. Eu falei, olha, tem que ver as pegadas. Eu vou jogar farinha para ver as pegadas, para ver quem que descobriu o nosso esconderijo. Falei assim, o problema é que eu não entendo nada de pegadas. Eu não sei se vai ser de bicho, do que é. Eu não entendo nada de pegadas. Aí o Martin fala assim, pergunta pro chat GPT. Olha isso, que idade? 7. Olha isso. Me quebrou as É, pernas, né? e a Eu molecada já já não não tinha usa. mais desculpa para aquilo. Aí eu falo, O, pergunta pro chat GPT. Assim, para ele, é, assim, foi super natural, né? realmente. Eu vejo essa molecadinha aqui. Nesses dias nós temos um assessor aqui, ele tava comentando, o filho dele, acho que de 5 anos, baixando o programa, baixando app. Você fala assim, meu, como assim, né, meu? Putz, É, você pega pessoas, às vezes, de idade, elas não conseguem mexer no controle remoto. É molecada, né? Só no touch, né? Esses dias eu vi um vídeo de um garotinho, assim, devia ter 10, 11 meses, ele indo na televisão e tentando tocar a televisão, assim, como se fosse touchscreen. Fala, caraca, que diferença. Bom, infelizmente o Victor não tá aqui ainda com a gente, vamos ver se ele consegue chegar. O depoimento dele seria interessante, porque eu e o Xará já temos filhos criados, né? E o Victor aí tem ainda uns adolescentes, seria interessante. Ele, como é nosso caçulinha, né? Ele poderia também. Não é geração intermediária, vamos deixar bem clara a coisa aqui, né? É da nossa geração, mas é o nosso caçula, sem sombra de dúvida. Podia dar um depoimento. Talvez numa outra oportunidade a gente pergunte para ele qual que é a opinião dele. Agora vamos falar de um conflito, esse sim, mais sério, né? Vou começar com a Nora. Nora, eu sempre, nesses grandes eventos, pergunto para você
além do próprio, a sua própria percepção do evento em si, como você percebe a mídia fazendo a cobertura. Aqui no Uhum. Brasil, a sensação que eu tenho é que uma cobertura foi, a meu ver, até o presente momento, bastante enviesada, né? Para mim, teve aquela fala clássica lá do Guga Chakra, comparando por que que o Irã pode ter, não pode, o Israel pode ter um Armas artefato nuclear, nucleares. se é que tem, né? Que oficialmente não é reconhecido, mas vamos dizer que tenha. E o Irã não. Acho que talvez saber a diferença mínima de uma democracia e uma democracia fosse uma resposta razoável. Mas assim, você como jornalista, como é que entende que tem sido a cobertura e particularmente em relação ao conflito em si? Qual que é a sua impressão? Além desse viés, e também não posso deixar de citar a Cantanhede, né? Com aquele uma mortezinha aqui, uma colar, né? Cara, é Aquilo inacreditável. Se me é contassem, eu de não matar. tivesse visto, fala, não, estão Então, exagerando. eu ia achar que era IA, que era meme, que era alguma maldade que tinham feito. Não, mas além dessas coisas que são assim absolutamente indesculpáveis, sabe? Aquilo não tem como você se expressar mal em relação a isso, tá? É porque você pensa isso, tá? Quando você diz isso, é porque você pensa. Mas além de todo esse viés, tudo, eu tô achando assim, tá muito fraca. O pessoal tá indo muito a reboque do que vem de fora. E mesmo assim não estão pegando direito as coisas. Eu estou acompanhando direto pela televisão estrangeira, tá? Os caras dão banho. Tem gente em Teherã, tem gente em Tel Aviv, tem gente, sei lá em que outro lugar de Israel. Tem uns nomes lá que eu confesso que eu não. Mesma coisa Isso no que eu Irã. sinto falta. Antigamente a gente tinha correspondentes brasileiros quase que nas linhas de batalha, né? Exatamente. Hoje Agora parece você que é não tudo tem. meio. Agora quem fala do Oriente Médio é quem está baseado em Londres. Quem fala da Colômbia tem Buenos Aires. Você fala, gente, assim realmente não dá. Porque ali você fica a reboque das agências internacionais. É Se isso que eu você não tem percebi. alguém Você não próprio, tem você fica a uma. Aqui, reboque. a gente tem pouca geração de notícia, sempre via agências internacionais ou organismos estatais. Né? Até o Hamas é fonte, disse o Ministério da Saúde palestino. Falei, eu jurava que era o Hamas, né? Mas né, vamos lá. Então, e as análises também. Assim, eu tenho uma É que sensação que antigamente, quando um cara ia para televisão e ganhava o rótulo de analista, você via ali, eu vejo cada barbaridade sendo dita, cada é, bobagem, assim, nossa, tudo tão raso. Você, eu, como eu ouvi uma jornalista, também vê vez. assim? Eu ouvi uma vez de um jornalista amigo meu, crítico de literário, que ele falava assim: você não tem como ter um bom crítico literário de 18 anos, porque a criatura não teve tempo hábil de ler a quantidade de livros que precisa para poder comentar, para ter uma bagagem que, sabe, assim, pode ser 18 anos, pode ser 20, pode ser 16, tá? O importante é o princípio. Então, tem coisas que não. E uma coisa que eu acho errada do jornalismo brasileiro, se você pegar qualquer noticiário, você tem fácil 4, 5 comentaristas. E nenhum repórter na rua. Então, assim, eles estão comentando. Primeiro, eles comentam o que eles recebem de terceiros, tá? E segundo, tudo bem, vamos lá. Com a internet, com as agências de notícias e tudo isso, o comentário ele é importante. Eu não estou desprezando, não. Mas tem alguma coisa muito errada quando você tem 5, 6 pessoas numa bancada comentando uma notícia que nenhum deles viveu, que nenhum deles experimentou, que nenhum deles. Tem gente que está falando de países onde nunca pôs os pés. Entendeu? Então, falta uma coisa, tem uma frase, depois eu mando aqui no grupo, porque uma frase longa do Gabriel Garcia Marques sobre o que é o jornalismo, que é fantástica, define perfeitamente o que é. E é o que está faltando, tá? Tá muito em cima dos comentários, das análises e tudo, mas tem alguma coisa errada quando você tem 5, 6 pessoas comentando algo em cima de algo que alguém no escritório de Londres está falando sobre Teherã. Gente, vamos olhar no mapa mundi para ver onde é que está essa distância, essa triangulação, tá?
tem algum problema quando você faz isso. É, E eu não eu, tenho nada contra o comentário. O comentarista, eu acho que ele é importante, desde que ele tenha algo relevante a é, comentar, a informar, né? eu sinto um pouco falta disso. Se não vira o de tudo um pouco. É, Mas claro, para isso exatamente. já tem nós. Pra, Para pra, isso fa- já. pra Eu falar o tô que vem aqui, na. cara. Ei, Xará, pra falar o que vem da cabeça já basta a gente, né? Né? Exato. Pra falar o que bem entende. Eu não sou pago, não devo nada a Que ninguém. ainda tô É isso falando aí. aqui. Mas uma coisa que Mas eu você sinto sabe que falta. mesmo assim eu me preparo, eu leio as coisas aqui Sim. antes do programa. Tem gente que eu acho que tem comentarista de televisão que eu acho que nem isso Mas faz. deixa eu falar uma coisa pra vocês, e não por estar na presença de vocês, mas Nora me perdoe, mas especialmente o Marcelo. Marcelo é um estudioso, um cara super dedicado, detalhista, uma paciência de Jó, que eu definitivamente não tenho. Mas assim, quem lê o Marcelo, os artigos que ele escreve no Papo de Boteco, seguramente, se informa muito mais sobre qualquer tema do que via os canais regulares. Olha, eu vou te Uhum. falar. Por exemplo, na época da guerra, na época da queda do Muro de Berlim, que era um momento de tensão, pô, a gente lembra lá, por exemplo, das imagens icônicas do Pedro Bial falando, né? Poxa, antigamente, na guerra do Iraque, você tinha lá jornalistas brasileiros no front. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de conversarmos aqui com a Paula Schmidt, né? E a Paula Schmidt, uma jornalista independente, controversa, ninguém precisa concordar com ela, mas definitivamente ela faz um jornalismo independente, ela mesmo, né? Já teve no Oriente Médio, em situações de exposição e tal. E hoje a gente vê esse jornalismo meio coxinha. Olha, eu vou te falar, talvez que eu consiga, assim, de bate-pronto dizer, pelo menos no jornalismo televisivo, gente que dá para ouvir e ter algum respeito, eu acho que é o Alexandre Schwartzman, que por natureza ele nem é jornalista. É, o William Vac, eu acho que é um cara bastante razoável. O Merval Pereira parece ser uma pequena ilha de algum equilíbrio lá na Globo News, que eu também não vejo, só quando passa um vídeo, alguma coisa ou outra. E a Paula, pelo fato dela fazer um jornalismo independente, independente de eu nem sempre concordar com tudo que ela pensa e escreve. Diga, Nora. Então, não, só uma coisa, por exemplo, você estava falando do William Vac. Eu trabalhei com ele, eu pessoalmente gosto muito dele e tudo. Ele esteve na guerra do Golfo ou Irã-Iraque. Bom, enfim, uma das duas naquela época. Inclusive, ele foi sequestrado. Ele estava com o fotógrafo do Estadão, que era o Hélio Campos, e eles foram sequestrados e ficaram uns 4 dias em poder dos iraquianos, que os caras falavam assim, tanto é que o livro dele sobre isso é Mister You Baghdad. Porque isso era a única coisa que eles ouviam o tempo inteiro, porque não tinha a menor comunicação, obviamente. Eles não falavam inglês nem nada, então, e estavam o William Vac, o Hélio Campos, um jornalista uruguaio, amigo meu, chamado Carlos Pauletti, e um espanhol, que eu não conheço e o nome me foge agora, tá? Mas assim, e por que que isso aconteceu? Você imagina, o Uruguai tinha mandado um repórter a campo. Então, estamos falando de e hoje é tudo pelo que você vê nas imagens, que inclusive dá para duvidar de muita imagem, né, que você vê. Não dá para saber se o que você está vendo, se o filme que foi postado é verdadeiro ou não. Se você está no lugar, quem não se lembra das primeiras transmissões da CNN, o cara falando e os mísseis atrás dele, né? Hoje Mas parece isso é um mundo real. Hoje o pessoal está no escritório. um jornalismo de varanda, né? Um jornalismo gourmet. Bom, Xará, provavelmente eu cometi alguma injustiça e esqueci alguém nesses jornalistas que eu mencionei. Agora a gente já tem o Vitão aqui, depois eu vou até fazer a pergunta para ele do tema anterior, pegar ele de surpresa. Mas, Xará, eu perguntei para Nora a questão da percepção jornalística e da cobertura, que a gente percebe que ela é muito superficial, pobre, e mesmo os comentaristas assim não tem um nível muito legal. Dá para contar numa palma da mão alguém que traga alguma informação que não seja uma sucessão de obviedades, né? Parece esses comentaristas de futebol, eu e meu irmão, a gente fica brincando aqui, que dava pra gente ganhar uma grana, que a gente comenta futebol muito melhor que os caras lá, falando basicamente as mesmas coisas. Mas em relação ao conflito em si, lá no Papo de Boteco, o nosso grupo, quando o Irã fez aquela revidou, eu falei, isso aí é traque, né? É pra jogando pra torcida, para ter uma narrativa, eu falei, não vai morrer ninguém. E foi dito e feito. Aí o Trump anunciou, né?
um cessar-fogo, que parecia ser uma coisa razoável, né? Eu contei, o Victor deu risada, eu contei a história que uma vez ralaram o meu carro, eu fiquei bravo, né? E fui lá dentro de casa, peguei a chave do carro e saí atrás do ônibus que ralou o carro, até que uma hora eu encontrei. Encontrei lá o ônibus. Cadê o cara, o motorista desse ônibus aqui, macho pra caramba, moleque, né? Sem cabeça. Ah, não sei, não sei. Eu peguei o macaco, rapaz. Destruí o para-brisa do. Pô, é difícil pra caramba quebrar um para-brisa de ônibus, viu? Se vocês tiverem essa ideia um dia, deixa de lado, não vale a pena. Mas o fato é que eu não sabia que a mulher do cara e a filha dela estavam lá dentro do ônibus, ficaram traumatizadas, né? Pô, um retardado lá do lado de fora, metendo o macaco no para-brisa do ônibus. Mas sabe quando dá aquela adrenalina que você extravasa, aquele dia de fúria, 2 segundos depois você fala, puta, acho que eu fiz merda. Aí eu rapidinho peguei meus moleques na casa da avó e ó, linha na pipa. Deu 5 minutos, o camarada tava lá com os 4 caras, tudo armado, querendo me pegar, porque pensaram, pô, o cara é um puta louco, né, meu? Não dá pra encarar esse cara aqui. Resumo Doppler, fizemos um acordo de paz, tipo Irã e Israel. Eu paguei o prejuízo do cara e o cara pagou o meu. O meu, R$ 300 ele pagou e eu paguei 3.000 para consertar o ônibus. Mas pelo menos moralmente o jogo foi empatado. Não foi, né? Porque eu também. Parece que esse revide do Irã no primeiro momento tinha um pouco disso. Eu fiquei surpreso, não tanto. Vocês lembram lá da guerra do Iraque, né? Putz, o Saddam, guerra, arma de destruição em massa. Na hora que os soldados americanos invadiram lá, em 2 minutos já tinham tomado conta, o problema foi depois, na permanência, porque uma coisa é invadir, outra coisa é ocupar e permanecer. Eu fiquei surpreso com a fragilidade do Irã, né? E assim, o Israel domina o espaço aéreo, foi lá nos pontos estratégicos. E aí, Xará, qual é a sua leitura, assim? Você ficou surpreso com a fragilidade do Irã, com essa resposta aí para inglês ver? E qual é a sua aposta, né? Que eu acho que agora é a grande dúvida. Qual vai ser o desenrolar disso? Porque parece que Israel tomou gosto, né? Então, eu não fiquei tão surpreso com a fragilidade, porque o Irã já estava enfraquecido com as ações anteriores, né? Lembra que o Israel atacou uma base aérea no final do ano passado, o De Irã dentro do Irã, respondeu, né? né? Atacou de Isso dentro dentro do do Irã. Irã, exato. E então já tinha meio que armado o negócio. E sem a ameaça dos satélites, né? Principalmente o Hezbollah, né? Que era o exército mais organizado, eles se sentiram à vontade para fazer esse movimento. Para entender o que a gente pode esperar daqui para frente, precisa ter em mente que tudo tem origem no 7 de outubro. O 7 de outubro é um evento fundacional. É um divisor de águas É, mesmo, né? assim, é aquela coisa, nunca mais vai acontecer. E para nunca mais acontecer, eu preciso destruir todos aqueles que estiveram por trás desse negócio. Portanto, Israel não vai descansar enquanto não derrubar o regime dos ayatolás. Ponto. Esquece essa ideia de cessar fogo. Não, agora já destruiu o nuclear. Esquece. Não, Não é isso. o próprio ataque a símbolos do regime deixa esse objetivo muito claro, né? É claro que óbvio, né, que a primeira coisa que eles têm que fazer é eliminar qualquer possibilidade de desenvolver uma arma nuclear no curto prazo, mas isso é tático. O estratégico é derrubar o regime. E eles não vão descansar enquanto não derrubarem o regime, assim como fizeram, que estão fazendo em Gaza. Eles querem aniquilar o Hamas e não vão descansar enquanto não o fizerem. E o Hezbollah. Não tem, não vai acabar enquanto isso não acontecer. Essa é a sua aposta, né? Você não acha que É, vai ser assim uma manifestação, vai ser pontual, estratégico, né? é. Desmantelamos a infraestrutura nuclear, vamos deixar isso como tá, né? Acho que já foi além disso. Tanto que o Netanyahu, sempre que fala sobre Irã, ele se dirige ao povo iraniano falando: olha, é a chance que vocês têm. Sim, é Presta verdade. atenção no que eu estou falando. E de certa maneira, algum tempo atrás, a gente já via dentro do próprio Irã algumas manifestações, né, questionando, né? O Irã, durante, pelo menos
Durante muito tempo foi de grande influência europeia e hoje a juventude iraniana questiona bastante o regime, né? E não vamos nos enganar, o nível de penetração do Mossad dentro do Irã não seria possível se não houvesse muitos traidores lá dentro. Sim, vamos chamar de colaboradores, né, Xará? Isso. Fica mais, né? Eu li que tem uma agência que tinha uma agência iraniana responsável por monitorar os agentes do Mossad infiltrados no Irã, em que o chefe da agência e todos os agentes da agência eram infiltrados do Mossad. É. Ô, Vitão, em relação aí a Nora falou a impressão dela sobre a cobertura jornalística, o Xará falou que ele tem a impressão de que Israel, esse cessar-fogo aí era maquiagem, o objetivo definitivo de Israel é derrubar o regime. Eu queria saber de você qual a sua opinião, mas não sem antes de fazer para você a pergunta que eu fiz antes aqui. Então é duas em uma. A primeira rodada a gente falou o seguinte: nós estamos vivendo agora o maior gap geracional, o maior conflito de gerações da história. Eu disse que você é o nosso caçula, mas é da nossa geração, não adianta não. Vem com o RG falsificado aqui que você não engana ninguém. Eu penso que a diferença que havia entre os meus avós e os meus pais, entre os meus pais e entre eu e os meus filhos, talvez pelo fato de nós termos nascido analógicos e os nossos filhos terem nascido digitais, pelo mundo talvez ter invadido mais as nossas casas do que antes por conta da televisão ou mesmo antes por conta do rádio, né? Mas, por exemplo, eu percebo nessa geração eles têm relacionamentos muito fluidos, eles fazem poucos planos para o futuro, em geral, né? Tô falando na média. É tudo muito rápido, tudo muito. Trocam de emprego com muita facilidade. Não era que nem nossos pais que passavam uma vida, ou mesmo a gente que passava bastante tempo numa empresa. Você acha que a gente, primeiro falando sobre esse conflito, você acha que nós estamos vivendo um maior gap geracional? Ou é só uma percepção nossa do que estamos vivendo agora? Talvez os nossos pais e avós sentissem a mesma coisa. Eu acho que é a segunda opção. Eu acho que haja um gap. Veja, existem diferença de meios. E nós, inclusive, acessamos os mesmos meios. Talvez para nós seja até um pouco mais difícil, porque a gente veio do mundo analógico, mas a gente acessa. Estamos aqui, ó. O que que nós estamos fazendo aqui? Usando o meio Sim. digital. Há poucos gatos pingados, obviamente, mas estamos usando. Para alguns poucos coitados, Através, né? através de vídeos e tudo mais. E essa geração nasce nesse mundo digital, né? E eu acho, por exemplo, quando você fala de cobertura, eu acho que, de maneira geral, a disseminação das notícias está mais rasa. Não é só a cobertura da guerra. As pessoas leem menos, né? Elas preferem ver vídeos rápidos, 3 minutos, 4 minutos. Não tem tanta paciência de passar mais tempo dedicado a uma só atividade. Então, elas não leem. Sim, você vai olhar o jornalismo, e cortes. São cortes. Corte aqui, corte dali. Então, você não tem, de fato, uma análise mais aprofundada. Ela normalmente acontece na mídia escrita, né? Se botam lá e vai. Tanto que os melhores artigos que eu vejo, por exemplo, que eu vi, ou reportagens, vamos dizer assim, que eu vi sobre esse tema do Israel e, e a Palestina, são do Guterman. Aqueles 10 capítulos que ele fez. Eu não vejo isso em lugar nenhum. Com Viu, esse Xará, nível de como meu, profundidade. viu, Xará, como meu elogio era pertinente, eu e o Vitor nem combinamos nada? Eu não combinei nada. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, o que que é a melhor coisa que eu já vi da guerra da Ucrânia? Da Daniela, que um dia vai estar aqui falando com a gente. Melhor, não tem igual para cobrir. Ela faz textos extraordinários, mas assim, você precisa você ter a paciência de gastar 20 minutos para ler. Se alguém tem essa paciência, são poucos que tem, porque está tudo muito rápido, e fica olhando mídia, e Certo. fica um corte aqui, outro ali. Então, Mas eu eu não acho fiquei que na, seja. mas eu fiquei na dúvida agora. Você acha que essa nossa geração vive um gap maior entre Não, nós eu e não os acho. nossos jovens do que era entre nós e os nossos pais? Porque Eu olha só acho que que loucura. O meu pai, com 40 anos, ele era um velho. E hoje o camarada com 30 é quase que um pós-adolescente. Eu tô falando tudo besteira? bem. Meu pai com 40 hoje vale o de 60 É, ou então. 70. É. Mas eu não vejo, eu não vejo. Eu vejo mais uma diferença nos meios pelos quais as pessoas se comunicam. Mas nós também estamos usando os mesmos meios, mesmo sendo velhos, né? Então, assim, eu acho que Não, fale por... se. Desculpa, mas fale por você. Eu.
Então, Sigo ainda Young, você que Wild and falou que Free. de 40 era velho, então eu tô só falando isso. Bom, então agora vamos Mas para o outro conflito, esse sim muito mais relevante e importante. O que que você acha, se você tivesse que fazer uma aposta, concorda com o Xará que o objetivo final de Israel é a deposição do regime, ou Israel já vai se dar por satisfeito por ter desmontado toda a infraestrutura nuclear iraniana? eu só acho que não vão continuar atacando bomba lá para destruir o regime, porque não é assim que o regime pode cair de maduro, né? Veja que o Ayatollah tem 86 anos, não vai durar muito. É a hora, tem uma janela de oportunidade aí, a hora que ele sai ou que ele morre, que não é eterno, né? Né? Vai bater as botas logo. Essa hora é uma grande oportunidade, mas se não partir, se não houver um movimento interno, não vai ser na base do derrubei, coloquei um fantoche aqui, isso aí não resolve, né? Mas eu acho que ele está aos poucos, esse negócio está caindo de maduro. Eu acho que não demora muito. É, Vai acontecer e talvez Israel vá fomentar. Eu não acho que ele vai entrar numa guerra com esse objetivo, porque aí não vai dar certo. Vai eu todo mundo tá vejo que perdido. eu vejo que Israel foi cirúrgico, né, em atacar a infraestrutura nuclear e em atacar símbolos do regime. Mas, por exemplo, Israel hoje poderia já ter destruído toda a infraestrutura do Irã, ter atacado aeroportos, ter atacado pontes, ter atacado usinas de energia. Hoje, o Irã poderia estar incomunicável com o mundo, poderia estar às escuras, né, com dificuldades assim básicas. E parece-me que Israel ele atua para atacar o regime, mas que esses ataques não sejam confundidos com ataques à população. Tanto é que Israel, inclusive, primeira onda de ataques, onde haviam alvos militares próximos a regiões residenciais, assim como havia feito em Gaza, Israel avisava que ia atacar, né? Então, eu particularmente concordo com o Marcelo. Eu acho que Israel vai aproveitar. Israel não cometerá o risco, cometerá o erro que o Bush pai fez, né? De atacar e não derrubar, né? Que o Bush filho teve que ir lá terminar o serviço e deu no que deu, né? Eu acho que Israel vai ser mais incisivo até derrubar o regime e com certeza conta com um apoio significativo interno. Acho que é isso, né? Você acredita que é isso, Que Vitor? tem um apoio. Eu acho que é isso, mas assim, é que o apoio interno não me parece ainda organizado. E Não esse que é o parece haver problema. uma oposição relevante, né, no Irã. É porque foi oprimida por décadas, né? Sim. Mas, mas se você consegue canalizar essa insatisfação para alguma coisa que seja capaz de derrubar, é só dar uma empurradinha. Não acho que É que a seja gente tão não difícil. sabe também, né? Na Síria também era um regime, aliás, mais feroz até do que do Irã. Sim. E de repente surge um cara que na verdade a gente não conhece, a gente conhece muito pouco, né? Então certamente Sim, tem sim. lá um país gigante como aquele, tem Pode alguns ser que focos de. surja uma É, novidade, que seja uma novidade para nós, não seja exatamente uma novidade. exato. Bom, então agora que a gente já falou do conflito geracional e do conflito entre Israel e Irã, ninguém é a favor da guerra, claro, todo mundo torce que o ideal fosse uma solução pacífica, mas obviamente não é o caso, né? Nós temos de um lado um Estado teocrático, liderado por fundamentalistas religiosos, que tem como objetivo a destruição de um outro país. Eu acho que, considerada a autodeterminação de Israel como nação e na defesa da sua população, eu entendo que foi absolutamente pertinente a ação israelense, né? Especialmente levando em consideração assim, uma coisa é uma democracia estável, com instituições, pesos e contrapesos, ter acesso a um arsenal nuclear. Outra coisa é um regime teocrático, né? E a maior prova disso é que assim. Para Israel conseguir atacar o Irã, ela contou com o apoio, ou pelo menos no limite, a omissão da Turquia, da Síria, né? Os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, né? Então hoje o Irã, aliás, ele fomentou o ataque através do Hamas para tentar melar um acordo que já estava na bica de acontecer, que era inédito entre Israel e nações árabes, né?
Então, acho que hoje o Irã está num posicionamento de isolamento muito grande. É que como invadir, ocupar, custa caro em termos de vidas humanas, mas eu concordo com o Xará. Eu acho que o Trump foi bastante precipitado nesse cessar-fogo, e aí alguém lá no Irã deu um espirro, Israel falou, cortar, quebrar o cessar-fogo, deixa eu aproveitar o ensejo aqui, que não vai ficar por isso aí não. Bom, mas agora vamos falar dessa nova formato aí do Mundial, que eu Mas não não, mas sei. quebraram, mas voltaram, né? Quebraram, tomaram um pito e tal. E, nesse momento o cessar-fogo tá valendo. Eu não apostaria um almoço nesse cessar-fogo, mas vamos ver, né? Mas nesse momento os dois, Agora, né? é, é, Essa é a mas, situação atual. mas que é legal, Leva. mas que é legal ver o Trump falar, eu não sei o que que esses porra estão fazendo, né? Cara, impressionante, que mundo que a gente tá vivendo. Cara, meu, não sei o que esses caras estão fazendo aí, meu, essa merda. Mas vamos falar agora do conflito futebolístico. Talvez esse seja um dos assuntos que a gente consiga tocar com alguma imparcialidade, exceção feita à Nora, né? Porque torcedores do Vasco, do Santos e do São Ó, Paulo. o Boca já foi embora. Empatou com o Alckmin hoje. Tchau, né? É verdade. Então agora ela já Empatou com o consegue. time amador da Nova Zelândia. Pelo amor de Agora. Deus. Então a Nora já consegue falar com uma devida imparcialidade. Bom, se eu não estou enganado, as oitavas de final que já estão definidas vão ser Palmeiras e Botafogo, um mata-mata brasileiro, Paris Saint-Germain e Inter Miami, Benfica, o adversário do Benfica a confirmar, e no Deve domingo ser o Chelsea. deve ter o Chelsea, e no domingo Flamengo e Bayern. Começando aqui pela Nora. Nora, o Boca já foi, mas você que Então, eu acompanha o assisti o futebol. jogo. E aí, o que que você Não, me eu diz? assisti, torci e tudo mais, mas não Fez o tinha que podia, né? muita esperança. Então, fez o que podia, não tinha muita É. esperança. Ontem Empatou com o Auckland, fecha as portas, né? Então, e ontem eu tentei secar o Palmeiras, porque eu também sou corintiana aqui. Eu estava vendo a CNN americana, estava acompanhando o conflito, tudo. Aí um amigo comentou no WhatsApp: Ah, eu tô aqui secando o Palmeiras. Falei: opa, peraí, tá jogando? Peraí que eu te ajudo. Mudei de canal, não deu Palmeiras 15 empatou. segundos, o Soares fez aquele golaço. Não, foi Soares, gente. Foi Soares. O, Soares. O Soares, foi, né? Entrou driblando todo mundo. aliás, foi lindíssimo o gol, mas assim, fazia 10, 15 segundos que eu tinha mudado de canal. Aí ele falou, pô, não muda de canal, continua assistindo, você deu sorte, não sei o quê. Que ele é corintiano também. Mas não deu muito certo, não. Aí depois fizeram mais dois gols, falei, deixa eu voltar para a CNN, porque parece que a minha. Eu não consegui muito secar o Palmeiras, não, viu? Então, agora eu tô desanimada. Não sei. Bom, eu gosto do Bayern, tá? Assim, dos europeus, eu gosto do Bayern. Eu Vai gosto dar uma muito. sapecada no Flamengo. Vamos ver. Eu gosto do Bayern como Hoje. time, Não, o não? Flamengo é. O E Flamengo gosto do joga Harry Kane classificado. e do Neuer. O Flamengo joga Então, oi? classificado hoje. O Flamengo joga classificado hoje contra o Los Angeles, né? Isso é amistoso, né? Já está em primeiro. Já Já tá em tá em Não tem qualquer primeiro. primeiro. Já resultado. tá definido que vai enfrentar o Bayern. Já. Ô, Xará, você que é o homem dos prognósticos, quem é que vai ganhar? Já tem alguns Não, palpites? Como é que é isso aí? prognósticos não. Eu simplesmente, assim, a coisa mais burra do mundo. Eu peguei o valor dos times e falei, esse aqui tem mais probabilidade de ganhar. E é verdade. Só que, pô, esse campeonato, essa Copa tem sido o desmentido disso, né? Tanto que, pô, a diferença entre PSG e Botafogo é 6 vezes, né? E o Botafogo ganhou. Enfim, Ganhou na fase é difícil. eliminatória. O pessoal esquece disso, né? Quero ver no Isso, mata-mata. exato. O pessoal entra com o pé O mole, Brasil, não lembra tem. que o Brasil perdeu para a Noruega numa fase eliminatória aí, numa Ah, Copa de perdemos para os 92? Camarões, né, em 2022, enfim, Isso. né? Então, enfim, você meio que entra. Eu lembro, é assim, eu lembro de duas Copas que a Itália em 82, que quase saiu na primeira fase, mas quase saiu Empatou na três, primeira fase. Acho empatou que três jogos. fez 3 pontos. Isso. Empatou 3 jogos. Exatamente. E a Argentina, que começou perdendo da Arábia Saudita na Exato. última Copa, Exatamente. né? Todo mundo Então, falando, pô, a Argentina não vai se classificar, tal, pô, Ah, mesmo em e o resto é 90, história, né? mesmo em 90, né?
A Argentina tava Mesma coisa. só o pó da rabiola. Bom, Exatamente. E aí, mas aí, então, enfim, nessa mas sua não, conta, não tem. Então, do ponto de vista, então, eu não tenho prognósticos. Eu acho que, sem dúvida, mata-mata é outra coisa. É aquilo que eu disse. Se fosse no formato anterior, o Botafogo era campeão mundial hoje. Porque o Botafogo ganhou do campeão da Champions. O Botafogo campeão da Libertadores ganhou do campeão da Champions, que seria a final do Campeonato Mundial no mas você formato acha que anterior. mas você acha que a Copa do Mundo de clubes, que vai acontecer a cada 4 anos, ela vai substituir o Mundial? E aí nós vamos ter sempre essa janela de quatro anos? Eu não sei, não Não, vai sei. continuar. O Mundial vai se chamar Intercontinental, ele segue, mas a Copa do Mundo terá um valor Mas maior, não né? tem o Intercontinental esse ano, é isso, né? É, Ah, eu não tem? acredito Não que não. sabia. Não, É, não sei. porque em tese deveria ser o Botafogo contra o PSG, né? No final do ano. Não, o Não sei. Botafogo perdeu ano passado. O que o Botafogo, o PSG, o atual campeão, deveria enfrentar o novo campeão da Libertadores, que ainda não sabemos. Ah, que não sabemos ainda. O Perfeito. Tá É bom. Botafogo verdade. ano passado ele foi eliminado por um time aí qualquer, nem foi Um para final. time. É verdade. É verdade. Então, esse é o ponto. O ponto é, num Intercontinental, você precisa ganhar um jogo. Precisa fazer um milagre. Na Copa de Clubes, você precisa fazer no mínimo três milagres. Porque vencer um, o Flamengo vencer do Chelsea, o Botafogo vencer do PSG é uma vez na vida, outra na morte. Ele precisa repetir o milagre. Se fosse o E São aí, Paulo, a gente já não poderia dizer o mesmo, mas nesse caso você tem razão. Mas, mas, o mas São o Paulo é a que mesma acontece? coisa. Não, Só foi porque foi um não. jogo. É um Barcelona. jogo. Não, Não, eu acho que Barcelona, Milan e Liverpool. O São Paulo 92, 93 competiria, porque naquele tempo o gap não era tão grande. Então ali Não era tão foi grande. realmente. Eu acho que Exatamente. Contra o Liverpool fez um milagre. o Liverpool jogou por uma bola e ganhou. Exato. Agora, o que acontece? O, Primeiro, o to- PSG o escalou troféu, quatro o troféu do, reservas. o Quatro troféu do, reservas. Isso o você troféu do esquece. Mundial, o troféu do Mundial, ali no portão 17 do Morumbi. Se vocês quiserem dar um pulo lá pra ver, é bonito. Tá lá, viu? Tá, correu uma bola. Tá lá o troféu, só pra avisar. Só que eu acho que eu Portão achei engraçado. 17, portão 17. É, eu achei engraçado que passou essas rodadas, a imprensa nacional começou a festejar que o Brasil teve grandes resultados, né? O sul-americano. Pô, cara, calma aí, calma aí. Vamos com calma. Não, que nós estamos no mesmo nível. Não tá, não tá. Vamos falar, bota a bola no chão. O PSG escalou com um time misto, uma fase classificatória. O Chelsea é um time fraco, perdeu para o Flamengo. Mas assim, eu acho que os melhores times brasileiros competem com esses times de segunda prateleira. Benfica, Chelsea, mas com os de primeira não dá, né? Então vai pegar um PSG, Real Madrid, Bayern, Manchester Inter. City, Liverpool e Barcelona. O Inter está na fronteira. Barcelona, cara, vai apanhar. Vai apanhar, sim. Pode dar um milagre? Pode. Mas daí, como você falou, são três milagres, né? Porque vai ter que pegar nas quartas, na semifinal e na final. Então a chance disso acontecer é zero. O que aconteceu hoje foi um favor para Botafogo e Palmeiras. O Bayern escalar um time misto contra o Benfica, perdeu. Aí, quando ele perde, ele muda de chave, deixa de enfrentar Botafogo ou Palmeiras nas quartas e vai pegar a chave do Flamengo. Já vai pegar azar do Flamengo, pega o Flamengo agora nas oitavas. E Botafogo e Palmeiras, o vencedor, que eu acho que é um confronto bem equilibrado, o vencedor pega o vencedor de Benfica e Chelsea, que são da segunda prateleira. Dá para ganhar esse jogo. Não sei se vai, mas dá. E assim teríamos um brasileiro na semifinal que vai perder a semifinal. Aí também, assim, o pessoal vai animado e tal, mas não vai ter Que vai ser o jeito. Real Madrid, né? Acho. Aí vai ser o Real Madrid, Manchester City, aí não tem jeito, meu. Na boa, O que esses você está caras dizendo, completos. então, é que ao final nós teremos duas afirmações categóricas a serem feitas. Um time X foi campeão e o Palmeiras segue sem mundial. Sim, seguirá sempre, talvez como o terceiro colocado. Seria maravilhoso, né?
O oráculo Mas eu não falou. sei nem se o Palmeiras passa do Botafogo, tá? Se jogaram que jogaram como jogaram ontem, vamos tomar uma coça. Um jogo horrível. Contra o time de amigos do Messi. Nossa, ontem o Palmeiras, assim, Nossa, mostrou que como é que pode o Suárez, Soares ele de parecia que estava, exato, ele parecia de que estava jogando muleta. casado e solteiro, sabe? Nossa, Quando, de porra, depois, muleta. depois daqui nós Você vamos vê fazer que um no, churrasco. você vê que no lance do gol que ele faz, quando o Palmeirense vem, ele bate com a muleta no cara e segue de muleta. Ele fala, cara, outro Exatamente, entra, com ele aquele dá outra barrigão, meu. muletada. Cara, impressionante, cara. É Esquece esse time time do. geriátrico. Nossa, Bem assim, geriátrico. na minha opinião, do que eu vi nos jogos, o time brasileiro que teria melhor chance de avançar, terrível ter que assumir isso, mas seria o Flamengo, sim, dos times brasileiros. Não vejo chance. Mas, né? Quis o destino que ele fosse pegar o Bayern agora, vai dar a sapecada e acabou a Muito, conversa. muito provavelmente. Eu acho que deve ficar ali entre Bayern, PSG, Manchester Real City. Madrid também. Real Madrid jogou Cara, bem, viu? não sei, Com 10, não sei, o jogo do com Real 10. Madrid não me enche os olhos, não, mas vamos ver. Mas vamos ver. Bom, então se nós tivéssemos que fazer um bolão aqui, vamos fazer o bolão. Eu acho que vai dar aqui o Bayern. Você acha que vai dar quem, Nora? Bayern. Bayern, dois Bayern. Você, Xará? 3 Bayern. Bayern também. Eu também tô com o Bayern. Caramba! Oh, cara, uma rara unanimidade. Bom, chegamos à rodada final. Bola dentro, bola fora, dicas. Vou começar como cavalheiro que sou pela dona Nora. Nora, o que que você tem a nos dizer Ah, aí? bom, dica, um filme, o nome é um pouco desanimador, tá? Ascensão e Queda de John Galliano, e tem algum subtítulo também. Conta a história de John Galliano, um estilista, né? Ah, menos pelos tititis da moda e tudo, mas pela forma como está feito é tipo docudrama, sabe? Assim, meio filme, meio documentário e tudo. Eu diria que é uma pessoa, no mínimo, polêmica, tá? Inclusive, ele se envolve num ato de antissemitismo, aí depois ele consegue sair, e aí. Enfim, eu não vou dar spoiler, mas é bem interessante o filme, tá? Mais pela forma como ele é feito e por essa história, do que pelo personagem. Aliás, o personagem que acho que vale a pena, tá? Eu vi aonde que foi visto daí? Aí acho que foi na HBO, tá? Acho que sim. Ou então no Telecine, um dos dois foi. Tá? A bola dentro não tenho, não me ocorreu nada, mas bola fora sim. Esse turismo irresponsável que tá se espraiando por aí. Hoje encontraram aquela moça lá que foi fazer a trilha no vulcão morta depois de 4 dias. Gente, tem gente que vai fazer esses passeios, é como subir o Everest. Vamos, tô sem nada para fazer. Vamos. Gente, não pode ser. Teve o balão em Santa Catarina também, que era um sujeito que não era credenciado, habilitado, não sei. Eu fui andar de balão aqui no Brasil, tá? A minha eu achei linda a experiência e tudo, só que antes de contratar a empresa, eu fui pesquisar quem era. O cara, na época, era pentacampeão brasileiro de balonismo, lá, um monte de coisa. Depois descobri que tinha feito faculdade com meu marido, tá? E se conhece, a hora que chegamos no lugar do balão, ele falou, fulano, oi, como é que vai? Não sei o que, tudo, mas enfim. Mas assim, as pessoas não têm esse cuidado, tá? Principalmente fora. Contratam qualquer um, qualquer guia. Aí depois, teve gente que contratou o Marçal para fazer trilha aqui na Serra do Mar. Gente, não dá. Isso realmente é muito, muito, muito bola fora, tá? Esse turismo irresponsável. E olha, tá falando aqui uma pessoa que já andou de balão, que mergulhou com tubarões brancos. Já fiz tudo que, Aí, quase Vitor, tudo, você tá? fala que eu E sou ainda tem uma radical, lista. que Ah, saltei de paraquedas. que dupla, hein? Marcelo Porto e Nora Gonzalez. Pelo amor de E Deus, ainda tem vocês são uma lista de loucos. coisas ali ainda, aí para fazer Só também. radicais, pô. Mas sempre com responsabilidade, com gente idônea, com gente experiente, tá? Não dá para sair assim, botar a mochila nas costas, vamos subir Everest. Não, né? Pronto, bola Beleza, fora. Bola dentro, não tenho nenhuma, realmente não me ocorreu tá nada. bom. Alguma dica?
Dica foi aquele filme Ascensão e Queda de John Galliano. Ah, é verdade, perdão. Filme E na você, HBO Xará? ou no Bola dentro, Telecine. bola fora e dica. Tá aqui pensando, tem algumas bolas dentro. Bola dentro para o Trump, que resolveu apoiar Israel no bombardeio das instalações nucleares do Irã. Bola dentro pro Botafogo, no jogo, pro Botafogo e pro Flamengo. Os dois jogaram muito bem, né, os seus jogos. Tudo bem, oitavas, tal, mas ninguém apostava em jogos, principalmente o Botafogo, né, contra o PSG, campeão da Champions. Realmente foi um jogaço e o Botafogo conseguiu uma vitória maiúscula. Então, bola dentro. Bola fora, putz, eu vou dar pro. Eu vou dar pro STF que vai viajar todo para Lisboa, Gilmar Palusa. no Gilmar Gil. Palusa. Não falamos isso, não tem, não, não. Depois você corta, Depois eu edito. por favor. Aqui ninguém Isso. vê mesmo, então nem precisa se preocupar. Alguma dica, Xará? A minha dica, eu fiz a resenha essa semana, do filme Entre Dois Mundos. Está no cinema, não sei se vem para o streaming, porque é filme francês, pode ser que venha. Está no Belas Artes. Puta, isso é muito Não chique, sei se Xará. ainda. Pra um Eu fui. suburbano que nem Você sabe eu. por que eu fui Não, eu assistir? vou te falar. Pra um Porque eu fiquei suburbano que nem curioso. eu. Pra um suburbano que nem eu, você é chique demais. O cara vai no Belas Artes assistir meu filme francês. Cara, eu Só tenho. tá, só tá, Eu não tenho só onde tá cair passando morto. lá. Eu não tenho onde cair morto, mas eu tenho uns amigos Bom, chique pra você sabe que é caramba. mais barato, né? O ingresso é mais barato. Pô, é surpreendente que E se pague. Não, Eu agora achei. vamos. Agora confessa, Gutermann, você fez humanas, né? Na faculdade também. É o eu fiquei, combo. na É verdade o é assim, combo. eu fiquei curioso porque eu fiz a resenha da resenha, né? Eu tinha lido a resenha do negócio, eu achei a resenha um lixo, fiz a resenha da resenha e depois aí eu fiquei curioso para ver, né, qual era do filme. E o filme não tinha nada a ver com a resenha. O filme é muito bom. É o olhar de quem É vê um também, né, Xará? Então, talvez, né? Porque o cara fica tão focado naquela coisa ideológica e, na verdade, é uma crítica justamente a essa visão ideológica do trabalho braçal, do trabalho que todo mundo precisa, o que alguém faça, Sim, né? sem No dúvidas. caso, limpar banheiro, né? E Então, ainda bem que tem esse foi emprego, bem porque legal. e ainda bem que tem esse emprego, porque as pessoas que trabalham limpando banheiro, que é um trabalho digno como outro qualquer, Exato, vivem exatamente desse trabalho, né? Então é isso aí. exato. E você, Vitão, qual que é a bola dentro, bola fora, dica? Bola fora para o op do Gutermann, senhora Cantanhede, Nossa Senhora, meu fez Jesus. a declaração mais vergonhosa do ano, candidata, né? A declaração do ano. Ah, uma mortezinha, né? Nossa, que show de horror, né? E a emissora que não fez nada. Cara, eu Talvez se fico fez, pensando, ninguém falou. eu não acho que se o Roberto Marinho fosse vivo nos seus melhores dias, ele permitiria algo assim, que passasse em brancas nuvens como passou. Eu acho que eu fui mal interpretado. Desculpa, querida. A culpa é das pessoas que te interpretaram mal, não da barbaridade que você falou. É surreal. E a bola dentro, por outro lado, é para a reação, que foi muito forte. Sim, Eu acho sem que isso é uma dúvida. vantagem dos dias atuais. Você não passa imune a uma bobagem dessa, né? E fez, inclusive, ela se retratar, porque no primeiro momento ela bateu o martelo e falou que não, que estava certa e tal, e tal. Era Apanhou uma tanto pergunta que fez o técnica. meia-culpa. É, Era uma pergunta eu técnica. Essa, eu acho essa que foi mais baixa ainda. a reação foi à altura do nível da infâmia, né? Também por Trump, acho que é uma bola dentro, essa ação que ele fez é para pouco. Por quê? Porque se fosse um John Biden, então não ia fazer nunca isso. Purple Essa Balls. não ia, não ia fazer, entendeu? Ia tentar fazer um lero-lero, né? Vamos conversar e tal. Ali, de fato, porque tinha muito. E se desse errado, né? Podia muita coisa dar errado, né? Então, o É, foi cara, foi uma coisa. Vai o virar cara filme, com chamou. certeza, né? Aliás, Ah, certeza. teve um fio no Twitter lá que compartilharam no grupo contando a sequência da operação, sensacional, né? É, Coordenação absurda. Seguramente, uma coisa é certa, né? Goste do Trump e do Netanyahu ou não, hoje nós vivemos num planeta um pouco mais seguro.
A dica, ô, Vitor, você falou? Se você falou, me perdoa. Não, não falei. Eu Tem tô sem dica? dica. Tá bom. Não. Então vamos lá. Bom, a minha bola fora vai para o Brasil pelo seu posicionamento em relação ao conflito de Israel e Irã, ridículo. Nós estamos praticamente, se a gente fosse considerar que nós estamos às vésperas de uma terceira guerra mundial, né, provavelmente a gente estaria do lado do Hitler, né? Como assim, igualzinho, né? O Getúlio Vargas flertou com o Hitler e precisou ser subornado lá com a Companhia Siderúrgica para escolher o lado certo da história. Então, assim, bola foríssima para a diplomacia brasileira. Estamos no lado errado da história. Bola ultra fora para quem politiza a morte dessa mocinha, Juliana Marins. Que coisa terrível. Eu não consigo imaginar a dor dessa família, desses pais, de verem Estão ali. fazendo isso já? Ah, Como oxe. politizar? Eu não vi. Porque o Lula não mandou, ou porque a menina fazia postagens de esquerda, uma coisa doentia, né? Eu só fico pensando nessa família, ver Nossa. ali a menina numa posição sem poder ser a socorrida. Eu não consigo imaginar essa dor. Não consigo imaginar essa dor. Eu acho que é, tratar desse tema que não seja numa perspectiva exclusivamente humana, né, da perda de uma vida tão jovem e da dor dessa família, qualquer coisa além disso, para mim, é de uma crueldade brutal, é desumano. Então, não merece sequer o meu respeito. Então, eu acho lamentável. Bola dentro, né, são para duas mulheres. Para Madeleine Laxo, né, que ela fez uma postagem muito legal e que ela conseguiu fazer aflorar toda a falta de capacidade cognitiva básica do brasileiro médio, né? Que ela fez a seguinte postagem: Por que Israel pode ter urânio e Irã não? Por que a polícia pode ter fuzil e o Comando Vermelho não? Obviamente é uma ironia, né? Ela está colocando duas questões e está fazendo uma ironia ali, dizendo o seguinte: é óbvio porque Israel pode ter uma arma nuclear e o Irã não. Da mesma forma como é óbvio por que a polícia pode ter fuzil e o Irã. Só que nós estamos numa época que as pessoas são incapazes de perceber uma ironia. E ela conseguiu uma coisa invejável, porque ela conseguiu comentários imbecis desde o Carlos Bolsonaro que colocou assim: sim, você está lendo isso mesmo de uma jornalista, sem se dar conta que ela fazia ali uma ironia, e de um outro rapazinho que tem uns vídeos até engraçados dele, comunista, ele explicando o comunismo. Então, ela conseguiu desagradar aos extremos. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Desagradar os Mas extremos. ela devia ter colocado um PS com Ah, ironia, porque senão sim, metade o da que eu falo. população não vai entender. Eu sempre faço isso, né? O Ministério do Bom Senso adverte, né? Este post contém ironia. Então, umas bolas super dentro para ela, que é a Grangeiro, né? Que conseguiu, né? Com essa ironia, que nem é uma ironia tão fina assim, é uma coisa meio óbvia, né? Uma correlação, desagradar gregos e troianos. Tá de parabéns para ela. E por Não, fim, não, não é tão óbvio pro Carlos Bolsonaro, né? nem pro Carlos Bolsonaro, nem para esse extrema esquerda, olha só. É terrível, enfim. Uma bola super dentro para Erika Hilton, nossa querida deputada, né? Que ostenta com muito orgulho toda a sua negritude, né? Que empreendedora que é, bem-sucedida que é, pediu umas férias ali da sua atividade parlamentar e foi para o exterior, assistiu um show da Beyoncé no setor VIP, ostentando um figurino texano. Puxa, o que que você quer mais de esquerda do que isso? Área VIP, que afinal de contas você não se mistura com a plebe, né, com os proletários. Um modelo texano que faz todo sentido para uma pessoa de esquerda, né? Tem alguma coisa mais americana, mais imperialista, mais yankee do que o modelito cowboy? Não, né? E, obviamente, tudo isso feito com o recurso da atividade empresarial dela. Gente mal intencionada diria que ela usou recurso público para fazer essa viagem, incompreendida que é. Afinal, tem dois assessores parlamentares que, por acaso, são maquiadores, que, por acaso, quebram um galho dela de vez em quando ela quer clarear um pouco a pele dela, né? Que prestam serviço para ela e que ela, enxergando talentos deles, que não os da maquiagem apenas, os contratou como assessores parlamentares. Pô, você tem que ser muito grato, deputada, né? Porque, pô, não tem nada que ninguém possa dizer da esquerda. Não existe crítica possível ao PSOL, PT e companhia, que se compare a isso.
né? É o tipo da coisa, meu, sabe quando a gente joga bola, o cara é grosso, que você fala, deixa que a natureza marca, você não precisa nem se Sim. esforçar. É a mesma coisa, deixa que a natureza marca. Não gaste energia, dá liberdade para eles, deixa eles agirem, deixa eles falarem que eles se matam sozinhos. Que espetáculo. Obrigado, deputada, por prestar esse serviço enorme à nação brasileira e mostrar assim todo o seu deslumbramento, essa coisa brega, né? Renegar tudo que você já disse um dia. Muito, muito obrigado. E a minha dica é a seguinte: Homem com H na Netflix, que conta a história do Ney Matogrosso. É um filme picante, com cenas picantes, é, tanto a questão de sexualidade, consumo de drogas, mas vale a pena o filme, primeiro pela trajetória corajosa do Ney Matogrosso, individualmente falando, mas principalmente pela performance do ator jesuíta, me falta o nome dele. Cara, quem assistiu Ray Charles e acha que o Jamie Foxx interpretou bem o Ray Charles, precisa assistir esse filme. Que coisa impressionante a interpretação que esse rapaz faz. E achei um detalhe aí, né? A biografia do Ney Matogrosso foi muito mais generosa e verdadeira, reservando ao Cazuza o papel que o Cazuza teve na vida do Ney Matogrosso, né? Gentileza que não foi constatada no filme biográfico do Cazuza, onde quase não se fala do Ney Matogrosso e ele, né, foi parte importante da vida do Cazuza. Então, um filmaço, a meu ver, vale muito a pena. Para os mais sensíveis, tem algumas cenas de sexualidade, de homossexualidade, mas nem assim ofuscam o brilhantismo da interpretação lá do protagonista. Sensacional, vale muito a pena. E o final é bem legal porque bom, quem assistiu vai ver. Então é isso, meus amigos, sempre bom encontrar vocês. Até semana que vem com mais dicas. Bolas dentro, bola fora e falando sobre os principais temas da semana. Um abraço especial para vocês, 3, 4, 5 que irão nos ver aqui até o final. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até semana que vem. Até Tchau. mais. Valeu, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Tchau.